O capitalismo está relacionado diretamente com a liberdade? Luiz Felipe Pondé comenta. Simplesmente o suprassumo do anticomunismo, né? Porque o Pondé não preciso nem falar. A Thaís Oyama também é uma baita anticomunista. Eu nunca esqueço daquele momento icônico numa entrevista que o Boulos está dando quando ele vai concorrer à prefeitura de São Paulo. E aí ela demora 1 minuto para fazer a pergunta, aí acaba o tempo dele, ela fala, bom, ficamos por aqui, né? Um beijo, até mais. E o Boulos fica, ué, cara, que é isso? Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham que é o pior e o melhor do capitalismo. Vamos ver o que elas responderam. Muito bom, né? Vamos ver que as pessoas que não são inseridas numa cultura política para discutir isso, né? Vão falar sobre isso. Eu acho que o melhor do capitalismo é que ele proporciona bastante liberdade. Não. Por outro lado, o pior é que ele exclui e também pode oprimir. O melhor do capitalismo, para mim, é a certa liberdade que esse sistema econômico proporciona. Que liberdade, que é uma abstração, talvez né, a gente não porra? pudesse ter em outros sistemas. Errado, é possível ter sim, Guilherme. Liberdade de ir e vir, liberdade de compra, liberdade de venda. Também tem Não, né, gente, não. No capitalismo não existe liberdade de ir e vir, né? Não existe liberdade de ir e vir. Existe liberdade de ir e vir se você pertence a um determinado grupo social, né? Senão não haveria um projeto sistemático de genocídio da juventude negra nas periferias, nos centros urbanos, em todos os lugares, né? Não existe direito de ir e vir quando os camponeses não têm direito à terra, quando eles são expulsos, quando os indígenas são mortos, não é direito de ir e vir. É que se cria essa ilusão, né, de que é um direito que, por estar na lei, né, juridicamente está ali posto, então ele é acessível a vários, enfim, a todo mundo. o lado ruim do capitalismo, que é exatamente a desigualdade social. Uns levam muitas vantagens no capitalismo e outros, infelizmente, só têm a perder. Eu não gosto muito do termo desigualdade, né? Mas é isso, né? Tá lá. Para mim, o melhor do capitalismo são os... O que é o melhor do capitalismo? O melhor do capitalismo definitivamente é quando você é um burguês. E o melhor é claro, a sua superação, né? Enquanto processo histórico, através da construção de uma revolução socialista. É isso aí. Os avanços tecnológicos que a gente tem à disposição hoje em dia, mas em detrimento disso, o pior do capitalismo foram as questões humanitárias deixadas de lado para a gente conseguir ter todas as tecnologias disponíveis. Para mim, o melhor do capitalismo é a possibilidade de desenvolvimento tecnológico, investimento em ciência, tudo que o dinheiro pode produzir de coisas boas, né? O dinheiro não produz nada. O dinheiro é essa forma, mercadoria que media as relações de troca de valores de uso, né? O pior do capitalismo é que ele gera essa necessidade de consumo, essa necessidade de vencer, de competir. Para mim, não é o capitalismo que cria isso. Isso é um instrumento ideológico da classe dominante. É pensado, não é sem querer. Para mim, o melhor do capitalismo é que ele incentiva a inovação. Então, as empresas estão sempre batalhando para conseguir o melhor, para conseguir a coisa de última geração. Mas aí elas precisam investir em pesquisa para poder viabilizar isso, né? E boa parte dos grandes desenvolvimentos tecnológicos são de fato disruptivos, não são financiados pelas empresas. São geralmente financiados em universidades estatais, em empresas estatais, porque a empresa, na verdade, ela já até tem o controle da tecnologia, já desenvolveu versões muito melhores do que a que tem atualmente no mercado. Ela não lança por uma questão de obsolescência, né? Para poder obrigar todo mundo a ter que comprar um novo daqui a um ano. E o pior do capitalismo para mim é a desigualdade social que ele causa. Você tem cada vez um gap maior entre os mais pobres e os mais ricos por causa dessa corrida desenfreada pelo dinheiro. É que não é uma corrida desenfreada pelo dinheiro, né? Eu acho que é o processo de precarização do trabalho. É engraçado isso, né? Essa ideia de que as pessoas imaginam que o problema do capitalismo é que ele causa desigualdade. Como se fosse possível a gente pensar em um sistema que houvesse essa igualdade. E é curioso porque o Marx propõe uma superação desse mérito da igualdade. Porque se a gente está pensando em construção de igualdade, isso significa necessariamente que em algum momento existe a possibilidade dessa desigualdade retornar
retornar, né? E ela existia enquanto um conceito. Então é curioso, né? O capitalismo ele não é que ele causa a desigualdade, né? São as relações sociais estabelecidas a partir do capitalismo que causam essa desigualdade, né? Que causam essa pauperização, esse empobrecimento. Muito bom, né? Acho que depoimentos que circunscreveram vários temas, né? Inclusive, a gente não conhece, se você pegar a União Soviética, durante o tempo, ela conseguiu avançar em alguns setores de ciência. Mas, inclusive, como havia... Tipo todos. A Guerra Fria, a economia... Porque tem uma relação entre a atividade econômica, tal como acontece no capitalismo, que é essa ideia de você se destacar, você empreender, que os chineses sacaram, né? Não, os chineses não sacaram isso, né? Os chineses não tiraram isso da cartola. Ah, quem diria, né? Não. O processo que a China faz, né? E é um processo que é visto como uma tendência de direita, né? No processo de organização da economia chinesa, que é um fortalecimento de uma certa burguesia, né? Isso é uma contradição e tal. Mas isso é uma política de Estado, né? É uma política que foi pensada a partir da necessidade do desenvolvimento de forças produtivas e da obtenção das patentes de tecnologia, né? É isso. Não é que, o Deng Xiaoping estava lá, aí ele, taquei. Para. Você empreender, você ter seu próprio negócio, poder ser criativo dentro disso. A questão é que você pode até tentar ser criativo ou você tentar fazer uma disrupção muito grande. Mas o ponto fundamental é que esse tipo de contribuição não tem nenhum efeito em grande escala, assim. Se você não tem um processo de investimento massivo naquela tecnologia, se você não tem um know-how, se você não tem um pano de fundo, se você não tem material para desenvolver aquilo, você não tem essas condições, dificilmente qualquer coisa que seja pensada nessa perspectiva vai ser disruptiva a esse ponto, né? O cara tinha uma vendinha de bairro e pensou num esquema que fosse bom para poder vender as coisas melhor, mas ele não tinha contato, não tinha estudo, não tinha capital, não tinha nada, o bagulho não vai funcionar. Quantas pessoas não têm ideias geniais e estão mofando atrás das grades? O capitalismo não premia a inovação, ele premia a concentração de renda, ele premia o controle da tecnologia, ele premia quem detém e quem monopoliza esse tipo de coisa, os grupos privados, no caso. Responsável, que gera riqueza. E o socialismo, até hoje experimentado na União Soviética e países satélites... Países satélites. Quem tem países satélites são os Estados Unidos, tá? O socialismo, o comunismo mesmo, ele gerou... Comunismo não, já errou. Pondé, o cara é filósofo, o maluco é filósofo e tá falando uma abobrinha dessa, parça. Não é uma questão de discordância ou não, né, gente? Não tem nada a ver com discordar ou não. Tem a ver com o fato de que ele tá conceitualmente errado. Uma inércia de movimento. Porque todo mundo... O país que saiu do arado de ferro em 1917 e lançou um homem pro espaço em 59 vai discordar de você, viu? Não só isso, né? Toda a qualidade de vida que foi proporcionada pro povo, né? A gente viu. Tem os reacts aí do Marcelo Taz na União Soviética que mostra bem isso. O mundo tinha um emprego garantido. E isso é uma coisa... acho que isso é muito interessante, porque é evidente... Ele vai defender o desemprego. Que o capitalismo, como é um sistema gigantesco, e é o melhor sistema que a gente conhece em termos de produção de riqueza, sem dúvida nenhuma. Não é não, pô. Não é não. O socialismo conseguiu, cercado, todo com os canhões dos impérios apontados para ele, desenvolver suas forças produtivas de uma forma nunca antes vista. O socialismo desenvolveu suas forças produtivas de forma tão magistral, isso não significa dizer que não tem problema, né? Mas foi um desenvolvimento tão ímpar e tão importante que a responsabilidade da gente não falar alemão, aliás, da gente existir, é da União Soviética. A gente tem que olhar para o céu, olhar para o sol e agradecer todo dia ao Exército Vermelho. Todo dia. Até hoje, né? Ele Slava Krasny-Army. Slava Krasny-Army. Parece ter esse vínculo com a liberdade que eles apontaram, que é essa vínculo? Coisa de que a pessoa vai e faz. É claro que não é todo mundo que faz, tem gente que mora embaixo da ponte. É isso mesmo, acontece isso mesmo. Acontece isso mesmo, né? Acontece, né? Tipo, tá lá, acontece, né? Como o passarinho voa, né? Como o abacate vai ficando maduro, a pessoa mora embaixo da ponte, né? É isso mesmo. O problema, e eu acho que do ponto de vista da liberdade,
moderna, compreendida como liberdade do indivíduo. Essa é uma liberdade moderna que é compreendida sob a chave de análise da filosofia burguesa. Essa pode ser a compreensão hegemônica, mas não é a única compreensão. O problema é que o sistema comunista ele aniquilou essa liberdade. Socialista, né? Nunca existiu comunismo. E até onde a gente sabe... Aniquilou como? Fazendo o quê? Aniquilou como? A história parece dizer que há algum tipo de relação entre a atividade livre e empreendedora em todos os níveis, até, sei lá, de você abrir um banco ou você... Não, abrir um banco. Pô, abre o banco aí, pessoal. Bom, abre o banco. Sei lá, abrir uma oficina. Puta, o cara tá comparando um banco com uma oficina. Não é possível, pô. Não é possível. Gente, pelo amor de Deus, né? São dimensões de propriedade completamente diferentes. Banco financia a obra, dá crédito, empresta dinheiro, faz uma porrada de coisa ultra complexa. E na oficina mecânica você tem outras coisas ultra complexas que também estão acontecendo. Consertar carro, você verificar a segurança de automóvel, consultoria, modificação, mecânica, bagulho velho. Pelo amor de Deus. Mano. Parece estar vinculado à liberdade. Esse é um nó. Não, é um nó que tá aqui, ó, aqui num processo pensamento, porque até agora o Pondé não deu nenhuma materialidade do que ele tá falando, né? Tá falando, tem esse nó. Ó o nó aqui, ó, o nó, que conecta a liberdade ao capital. Aqui o nó. Tá falando merda. Que eu, pessoalmente, penso que é um dos grandes fracassos do sistema socialista. Ou seja, para você... Não, pessoalmente. Então, tipo, a argumentação já foi para casa do cara, né? Ser criativo, você tem que ter alguma liberdade. Claro, porque no socialismo ninguém tinha liberdade, viu, gente? Ninguém. Não, eles não desenvolveram foguete, videogame, satélite, o futuro da tela touchscreen e o caralho A4. Não desenvolveram nada disso. A galera era pouco criativa na União Soviética, tá? Já nos Estados Unidos você tinha uma variedade infinita de MM. Tem que ter, e você tem que... Nossa, esse zoom no Pondé foi de chorar, né? Em alguma medida... na exata proporção do investimento que você fez nisso. Se esforçou, trabalhou, certo? É só isso. Porra, então é só isso. Então o cara que vende picolé na praia às 5h30 da manhã tá feito, né, Luiz Felipe? Eu vi isso em kibbutz, quando morei em kibbutz, nos anos 80. Nossa, o cara tá falando que um kibbutz é socialista. Pô, não dá, cara. Não dá, velho. Não dá. Como tudo era dividido... Tudo era dividido. Então você tinha os vagabundos que não faziam nada. Sim, eu era o vagabundo. Mais. Os verdade. Que trabalhavam mais sustentavam os vagabundos. Tá. Era assim. Igual em todo mundo. Não, com certeza. Com certeza o kibbutz era assim, ele funcionava desse jeito. A galera olhava e falava, não, beleza, funciona desse jeito. Não, o Pondé levou o meme a outro estágio, a outro patamar. Só falta ele contar a história do professor que dividia a nota no socialismo. Aí os nossos entrevistados citaram as liberdades individuais como um ponto positivo do capitalismo, esse vínculo entre o capital... As liberdades individuais, né? Não tem uma paradinha chamada moda que padroniza os sujeitos. Não, é liberdade, sim. É liberdade de pensar diferente, sim. Liberdade de ir e vir, né? Com a polícia militar. Capitalismo e o desenvolvimento tecnológico, mas não apareceu, por exemplo... esse caráter progressista do capitalismo, digamos assim, que alavancou coisas como o movimento feminista, né? Que também foi uma consequência dessa expansão do mercado de trabalho. Não, vai tomar no c, velho. Não, Não, por favor, não. Isso não. Capitalismo criou o feminismo. Não, gente, o capitalismo não criou o feminismo, tá bom? Inclusive, o capitalismo se aproveita bastante da sociedade patriarcal que a gente vive, tá? Inclusive, vale a pena ressaltar aqui o tipo de publicidade que era veiculada nos Estados Unidos nos anos 50 e anos 60 e o tipo de publicidade que era veiculada na União Soviética no mesmo período sobre a mulher. Tem vários cartazes de jogos, de utensílios domésticos, de café, de um monte de coisa que
quando era comercializado nos Estados Unidos, você tem lá a mulher servindo o homem, meio que fingindo que ela virou um tapete, batendo na bunda dela. Bem legal essa liberdade aí, né? Que o capitalismo trouxe para nós. Sobretudo para as mulheres, né? Bem bacana. Enquanto na União Soviética você tinha, né? Uma coisa um pouco diferente. A mulher numa posição de liderança, nos locais de trabalho, né? Com um design militar. Uma parada diferenciada, né? Não era essa posição subserviente da sociedade machista que o capitalismo promove. O capitalismo ele tem a capacidade de muito enriquecer e empoderar pessoas que a priori não tinham berço. Aham. Falando no século XIX. Até hoje, né? Até hoje. Opa! Fazia parte do sistema imóvel pré-capitalista que as pessoas eram mais ou menos aquilo que elas nasceram. E que sempre foi assim, não só na Idade Média. Não tinha mobilidade social. É muito engraçado, né? Porque também é um papo eurocêntrico pra caralho, né? Porque, tipo, não tinha... sempre foi assim em todas as sociedades do mundo, né? Jogando a complexidade de centenas de milhares de povos no lixo. Né? É claro que você podia ter pessoas que ficavam ricas e eram ricas e depois perdiam tudo. É claro que isso existia. Mas digamos assim, esse sistema de ascensão social via trabalho, que não funciona para todo mundo, mas funciona para muitos. Não funciona, não. Não funciona, não. Não funciona. Né? Esse sistema... Parece que é um lance meio... continua falando exatamente isso. Do jeito que a gente ensaiou. Por exemplo, a mãe é empregada doméstica, como no filme. A filha passa no vestibular. E só passa por quê? Porque existe uma política pública que viabilizou que essa menina tivesse tempo e condições de estudar. E aí você vai depender do esforço individual de cada pessoa. Essa menina deu sorte, né? Porque a mãe dela trabalhava num lugar legal, recebia aparentemente bem e conseguia sustentar a filha. A filha, eu nem lembro se a filha trampava na história. Não lembro. Acho que trampava. Mas é isso, né? Ficar romantizando esse esforço colossal que a classe trabalhadora faz para ter acesso a um direito, né? Que é a educação. E é um filme, Pondé. É um filme. Ela estuda e daí ela avança, que isso é uma coisa razoavelmente provada. A educação formal melhora a vida materialmente? Mentira! Mentira! Sabe por quê? Porque desde os anos 90 a gente viu um incremento cada vez maior de pessoas adentrando ao ensino superior e com um boom muito grande a partir ali dos programas do ProUni e do FIE. O FIE já existia, mas a partir do ProUni. Um número cada vez maior de pessoas diplomadas, mas o que a gente pôde observar junto com isso é também um número descendente de trabalhos com registro em carteira, desde os anos 90. Houve um processo de retração. E isso acontece até hoje, né? A gente tem uma massa de trabalhadores que frequentam universidades, institutos de educação superior, que são super sucateados, que são super baratos, né? Que tem uma mão de obra que é muito explorada dos professores, que é 90% EAD, um EAD com uma qualidade terrível, graduações relâmpago, especializações relâmpago. E você tem uma classe trabalhadora que não tem trabalho formal, não tem acesso a CLT, não tem acesso a programas de habitação popular. É, na verdade, uma sociedade de diplomados, de diploma impresso, para tentar ganhar uma graninha um pouquinho a mais no trabalho precarizado que essa pessoa tem. E é aquela coisa, né? E aí o endividamento das famílias só cresce. Então essa máxima do Pondé não é verdade. A educação formal não melhora necessariamente a condição socioeconômica das pessoas. Isso é um dado falso. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma das poucas coisas que a gente sabe no mundo e na vida. Então, aparentemente, você não sabe nenhuma coisa, né? Porque se essa é uma das poucas, então ela foi de abraço, né? Foi de um beijo, tchau. O dinheiro, ele tem uma característica que pode horrorizar muita gente, ao mesmo tempo essa força propulsora. O dinheiro não tem preconceito. Meu Deus do céu. Nenhum. Puta que pariu. pariu. A única coisa que você tem que fazer é pagar a fatura do cartão de crédito. É genial, cara. Isso prova, né, de uma vez por todas, que é muito fácil ficar rico no Brasil, em qualquer lugar. É só você escrever um monte de groselha, ser muito convicto, ter uma boa assessoria e já era. Vai ficar milionário. Se o Pondé ficou rico fazendo isso, eu não consigo porque eu sou burro. Eu sou ruim. É por isso, é a única explicação possível. Você tem que ser capaz de entregar o que você tem que entregar. É isso. Jovens de Negócios é o Felipe Pondé do passado. E esse é o grande argumento a favor do capitalismo. Ah, né? Perfeito. Inclusive para pessoas que não tinham nada e melhoraram de vida.
Só que isso às vezes cria um horror, aí ficam os ricos, que horror, fulano, que não tinha nada, agora está frequentando o mesmo clube que eu, ai, que horror. Que horror, que horror, que horror.